Olá pessoal, tudo bem? Você deve estar estranhando aí um vídeo aqui na sexta-feira, né? Pois é, mas é que eu decidi criar uma nova sessão aqui no canal, então terça-feira a gente vai ter o nosso vídeo tradicional de divulgação científica, mas na sexta-feira eu tô querendo colocar vídeos aqui voltados para o setor educacional, tanto professores quanto alunos. A ideia é compartilhar aqui coisas como métodos de estudo, técnicas de aprendizagem, ferramentas de otimização de tempo e produtividade, que servem tanto para alunos quanto para professores, e mais especificamente para professores, né, falar de técnicas de ensino, metodologias de aprendizagem e ferramentas didáticas e pedagógicas que podem ser interessantes de usar, tá bom? Então, toda sexta-feira eu vou tentar soltar um vídeo aqui voltado aí para esse cenário educacional para professores e alunos. E para esse primeiro vídeo eu decidi falar um pouco sobre metodologias ativas. Então, vamos lá! Pois é, seja professor ou aluno, você já deve ter ouvido falar em metodologias ativas de ensino. Se você nunca ouviu, tá aqui a primeira vez, vamos destrinchar um pouquinho o que é isso, tá? Antes de falar de metodologias ativas, eu preciso colocar um contexto aqui, que é o contexto do Active Learning, ou aprendizagem ativa. Num processo educacional, né, na interação professor e aluno, você tem o que nós chamamos de ensino e aprendizagem. Ou seja, tem a parte do ensino, que é a apresentação do assunto, do conteúdo, a apresentação do que você tem que aprender, e a aprendizagem, que é a parte do aluno, em que ele vai processar aquela informação, mastigar mentalmente e transformar em conhecimento. O Active Learning surge num contexto crítico, em que ela faz uma crítica no sentido de que as instituições atuais de educação, elas são voltadas muito mais para o ensino do que para a aprendizagem. Ou seja, elas colocam o aluno como um agente passivo e focam muito mais no ensino, no que o professor faz. Então o professor vai lá, ensina, transmite a informação, faz a sua estratégia, 90% do tempo e dos recursos da escola é destinado a isso, e o restante é a aprendizagem que o aluno vai fazer ali no seu tempo em casa, com as tarefas ou em alguma outra atividade. E aí, os propositores dessa ideia do Active Learning, da aprendizagem ativa, eles fazem uma crítica falando que esse talvez não seja o jeito mais eficiente de promover a aprendizagem significativa, né, a construção de conhecimento por parte do aluno. Até porque, como é possível notar, não existe aprendizagem passiva. Basta olhar, por exemplo, o exemplo do violão. Eu assisto muito show de heavy metal, muito show de rock, e eu não sei tocar duas notas, embora tenha um violão aqui, como eu não tenho praticado, eu não sei tocar nada. Então não adianta você assistir. Não, eu não vou aprender a tocar violão passivamente assistindo aulas de violão. Eu preciso ativamente pegar o violão e treinar e praticar. A aprendizagem é sempre ativa. Então, a corrente da aprendizagem ativa, ela estabelece, né, ela defende que o ambiente de sala de aula ele tem que ter muito mais aprendizagem e muito menos ensino na dosagem ali, que é o contrário do que é feito hoje na maioria dos casos, com a ideia da aula expositiva, né, o professor na frente falando, dando informação e os alunos ali anotando, copiando. Então a proposta deles é contrária a essa. A proposta deles é que a maior parte da aula seja ativa, o aluno esteja ativamente fazendo algo. Daí o nome aprendizagem ativa. E aí, em que ela se baseia para propor isso, né? Bom, a base teórica da aprendizagem ativa é o construtivismo, é a linha teórica ali do construtivismo. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o construtivismo, esse não é o foco do vídeo, né? Bom, pessoal, aqui eu tive um probleminha com a gravação e eu perdi um pequeno trecho do vídeo que eu tinha preparado. Mas nesse trecho o que eu queria falar era basicamente que existem alguns princípios sugeridos por alguns autores que guiam, né, a aprendizagem ativa. Ou seja, são alguns princípios que devem orientar a construção de estratégias pedagógicas, buscando aí permear os diferentes aspectos da aprendizagem, segundo a corrente teórica que embasa a aprendizagem ativa, que é, no caso, o construtivismo, né? Então, eu vou falar agora sobre esses princípios de um modo um pouco mais detalhado. Vamos lá. Bom, o primeiro princípio é o propósito ou proposital, ou seja, a aula tem que ter um porquê para o aluno. Então você tem que encontrar algo, então é preciso ficar claro para o aluno por que é relevante que ele aprenda aquilo que a aula se propõe a ensinar, tá? O segundo princípio é que a aula deve ser reflexiva, ou seja, a proposta pedagógica deve considerar que o aluno tenha um olhar reflexivo, crítico sobre o que ele está fazendo, que ele não seja um mero reprodutor, que ele entenda o que ele está fazendo e que ele reconheça a relevância e o funcionamento daquilo que ele está se propondo a fazer. Se você for fazer uma aula experimental, é a ideia de que o aluno deve entender o propósito do experimento que ele está fazendo e compreender todos os elementos daquele experimento e não só executar uma série de instruções que vem ali numa folha pré-determinada para depois montar uma tabela. Basicamente essa é a ideia. Terceiro princípio aí da aprendizagem ativa, né, é que as propostas pedagógicas elas devem ser negociadas, ou seja,
As metas da aula têm que ser negociadas entre os alunos. É aquela ideia do propósito, né? Se a sua aula tem um porquê para o aluno, você tem que colocar esse porquê no contexto do aluno e ele tem que negociar com você se ele aceita ou não aquele propósito. Então as metas da aula elas são dialogadas e negociadas com os alunos. Quarto princípio, a estratégia pedagógica ou a aula devem ser crítica. O que é isso? É que você deve ter diferentes formatos, né? Deve permitir diferentes possibilidades de aprendizagem, né? Por exemplo, cada assunto pode ter uma forma diferente de ser trabalhado. Então, você dificilmente vai encontrar metodologias ativas, né, propostas pedagógicas pautadas na aprendizagem ativa, que consideram apenas um formato específico que deve ser usado em todos os assuntos. Isso praticamente não existe. Você tem, na verdade, uma miríade muito grande de formatos diferentes, considerando que há perfis diferentes de alunos e que há contextos diferentes e assuntos diferentes também. Quinto princípio é que a sua proposta deve ser complexa ou deve abarcar a complexidade da realidade, né? A gente tem alguns problemas que são simplificados demais por um propósito pedagógico e isso, na verdade, tem se mostrado não muito eficiente para promover a aprendizagem significativa. Então, por exemplo, eu vou dar um problema de matemática para alguns alunos e eu crio uma situação totalmente ficcional e que não tem nenhum contato com a realidade para ser mais simplificada. Uma caixa d'água perfeitamente cilíndrica, com água até 2/3. Isso é um problema muito simplificado. A realidade é mais complexa que isso. E aí a ideia, né, desse princípio é que a presença dessa complexidade enriquece as estratégias porque aproxima elas da realidade, tá? Bom, o sexto e penúltimo princípio é que as propostas pedagógicas devem considerar caminhos orientados à situação. O que é isso, né? É que você tem que ter alguns problemas e metas claras, tá? Então, por exemplo, os alunos têm que calcular a área de uma sala. Para quê? Qual é a situação que motiva isso? Ah, eu vou pintar essa sala, eu vou comprar azulejo para essa sala, ok. Aí você orientou para aquela situação. E é claro, não pode ser qualquer situação, tem que ter uma situação que tem que ter propósito também, né? O aluno tem o menor interesse em ser pintor, nunca vai pintar uma sala, talvez essa situação não seja a melhor orientação possível. E o sétimo e último princípio é que a sua proposta, né, a proposta pedagógica deve ser envolvente, ou seja, ela deve considerar o contexto do aluno para tornar a aula mais engajante. Se você tem uma comunidade de alunos, por exemplo, rurais que trabalham ali, são alunos que vivem no meio rural, né? Não faz muito sentido você estabelecer propostas pedagógicas que desconsideram completamente esse contexto. Pelo contrário, se você entender o contexto deles e pensar estratégias que envolvam esse contexto, eles vão se identificar muito mais e se engajar muito mais com aquilo, porque eles vão entender que o problema que eles estão lidando faz sentido na realidade deles. Então é interessante achar uma solução para aquilo. Então essa é a ideia, né? A aprendizagem ativa é isso, ela te dá aí, segundo alguns autores, é claro que isso pode diferir, pessoal, de um autor para outro, tá? O que eu estou dando aqui é um apanhado geral. Mas segundo esse apanhado geral que eu fiz, com esses 7 princípios, seguindo esses 7 princípios, você vai conseguir criar estratégias que permeiam os 4 elementos da aprendizagem ali e, portanto, vão promover uma aprendizagem mais significativa. E aí o que são, então, as metodologias ativas? Chegamos, então, nisso. Elas, nesse contexto, metodologias ativas são propostas de estratégias pedagógicas que visam fazer exatamente isso, ou seja, são propostas pré-elaboradas, pré-construídas, de formatos de aulas, que vão se pautar por alguns ou todos os 7 desses princípios que eu mencionei para trabalhar esses 4 elementos de aprendizagem da melhor forma possível. Essa é a ideia das metodologias ativas, né? E aí você tem várias dessas propostas já. Eu vou dar aqui alguns exemplos, que são a sala de aula invertida, ensino sob medida, instrução pelos colegas, aprendizagem através do debate, método do Dig-Sol, uso de jogos na educação, aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em projetos. Esses são os mais comuns. Esses 2 últimos parecem similares, mas são bem diferentes na sua estrutura, tá? Então, isso são as metodologias ativas, né? E por que esse assunto está tão em voga recentemente? É porque nos últimos aí 30 anos, mais ou menos, você tem tido muita pesquisa na área de educação que se dedicou a aplicar e verificar a eficiência dessas metodologias, né? E a maioria esmagadora desses trabalhos tem demonstrado grande eficiência, ou seja, o uso dessas metodologias, de modo geral, tem sido muito mais eficiente em promover a aprendizagem significativa do que estratégias que não se pautaram por essas metodologias ou por esses princípios da aprendizagem ativa. E aí aqui eu acho que é muito importante eu fazer 2 ressalvas. A primeira é muito importante aprender se você quiser usar para usar direito. Porque o que eu já vi? Eu trabalho com metodologias ativas há um tempo, né? Eu tenho me dedicado a estudar sobre elas e eu já troquei com alguns colegas também que usam.
E em alguns eventos que eu participei, que eu tive a chance de participar, eu percebi uma coisa. Tem muita gente que pega lá o nome, lê lá num texto aí de 3 parágrafos na internet sobre o que é aquilo e vai tentar fazer na sala de aula. E aí dá problema. Ah, eu fiz na minha sala e não funcionou. E aí você vai ver porque a pessoa não usou corretamente a estratégia proposta. Então, assim, se você quer fazer uma metodologia ativa na sua sala, se você quer fazer uma instrução pelos colegas, pega o livro do Eric Mazur lá, que foi o cara que estruturou bem a instrução pelos colegas e estabeleceu teoricamente qual é a estratégia, e vai ler aquele livro inteiro, vai ler o artigo dele, para você entender bem o método e usar apropriadamente. Porque senão você corre esse risco de... É igual se eu pegar uma faca e usar ela para bater um prego. E falar, ó, ficou uma porcaria, meu prego foi todo torto, eu ainda estraguei a faca. Sim, mas porque faca não é para bater prego, né, amigo? Faca é para cortar as coisas. Quer bater prego, usa martelo. Então, assim, a ferramenta utilizada de modo equivocado ou fora do contexto apropriado, ela funciona pior do que não usar a ferramenta. Então, cuidado com essas tendências que, não, tem que usar metodologia ativa, eu não tenho tempo de aprender, eu vou ler um negocinho aqui e vou aplicar. Pode dar muito problema. Então, se você quer aplicar, e eu acho que é muito bacana experimentar e tentar, faça, mas vai ter que gastar um pouquinho de tempo estudando a respeito, tá? Inclusive, eu vou falar um pouco sobre isso no final do vídeo. A segunda ressalva que eu queria fazer é cuidado com a tendência forçada. Como eu disse, faz uns 10 anos aí que a metodologia ativa virou uma tendência na educação brasileira, né? E nos últimos anos essa tendência está vindo cada vez mais forte. E aí qual é o problema? O problema é da imposição. É o daquelas pessoas que têm uma adesão em massa, não, metodologia ativa é bacana, eu acabei de descobrir, fiquei fascinado, vou usar tudo, toda hora, o tempo inteiro. Você vai sobrecarregar o seu aluno ou você pode acabar metendo os pés pelas mãos. E tem colégio que faz muito isso também, né? Aqui é só metodologia ativa o tempo todo. E é importante entender que a metodologia ativa, essas técnicas, elas são ferramentas, né? Elas não tornam a educação tradicional como era feita necessariamente obsoleta. E elas também não são a salvação da lavoura ou algo que deve ser usado o tempo inteiro em qualquer contexto. Eu gosto de olhar para as metodologias ativas como as ferramentas no cinto de utilidades do Batman. Embora eu esteja aqui com a camiseta do Superman, né? O Batman tem lá um monte de ferramenta que serve para um monte de coisa, mas ele não usa todas o tempo inteiro. Elas estão ali à disposição dele para o caso dele precisar. Então, assim, eu conheço algumas metodologias ativas, eu tenho essas técnicas na minha mochila teórica, e aí eu vou escolher usar uma ou outra de acordo com o assunto que eu quiser trabalhar, com a estratégia que eu estiver pensando, com a aprendizagem que eu quiser produzir, e aí eu vou falar, ó, talvez essa estratégia aqui funcione, vou tentar e vou experimentar. Então cuidado para não, aprendi instrução pelos colegas, vou usar ela para tudo o tempo inteiro, toda semana. Ou vou fazer PBL essa semana, instrução pelos colegas semana que vem. Cuidado com isso, tá? Cuidado com o excesso. E aí, chegamos ao final desse vídeo onde eu quero dar um recado. Pensando nisso, nesse formato de vídeo aqui que eu quero lançar toda sexta-feira e no que eu acabei de falar sobre as metodologias ativas, eu pretendo fazer uma pequena série aqui onde eu vou falar das principais metodologias que eu conheço, que são todas aquelas que eu citei ali. Eu não citei todas as metodologias ativas que existem, porque eu não conheço todas, mas eu citei as que são mais conhecidas, pelo menos no meu meio, né? Se você tem interesse, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder esses vídeos, que eu vou tentar postar toda sexta-feira, tá? Curta, compartilhe com seus colegas. Se você tem alunos ou professores que se interessam pelo assunto, compartilhe com eles. E se tem algum desses assuntos que você quer ver abordado aqui, né? Coloca nos comentários, técnicas de ensino, ferramentas de aprendizado, técnicas de estudo, como fazer notas de aula, técnicas de memorização, tudo isso, ferramentas para memorização, ferramentas de produtividade, tudo isso aí é o tema do que a gente vai falar aqui nesses vídeos de sexta-feira. Então coloca nos comentários o que interessa a vocês, que aí de acordo com os interesses eu posso ir escolhendo os assuntos que eu vou falar nos próximos vídeos, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção, espero que eu tenha clareado um pouco sobre o que são metodologias ativas e muito obrigado e até a próxima.